Bom dia, irmãos. Irmãos viram enquanto passava ali o filmezinho, o Arthur sentado aqui, de costas, lendo assim. Eu vou propor esse exercício aos irmãos. Não virem de costas e olhem para mim. Tá bom? Tá bom desse tamanho? Tá? Eu estou dizendo que depois trava. Gênesis 12, de 1 ao 4, e depois Gálatas 3 ao 29. Nosso tema nessa reflexão, nesse estudo, é esse povo chamado para fora. Esse povo chamado para fora. Podemos dizer? Esse povo chamado para fora. Essa palavra, essa frase, ela decorre do entendimento do termo que é usado para descrever a igreja. O termo eclesia é indicativo de pessoas que foram chamadas para fora. E nós queremos pensar sobre para fora de onde, para fora para onde, e sem sombra de dúvida para fazer o quê? Você foi chamado para fora, foi chamado de algum lugar e chamado para outro lugar e para fazer alguma coisa. E é sobre isso que a gente vai pensar, né? E vamos pensar a partir do texto de Gênesis 12, do 1 ao 4, e depois Gálatas 3, 29. 3, 29. Pois não. Tem lá. Tem que aprender. Está na minha frente. Estou quase igual ao Arthur. Vamos ler? E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti o quê? Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Perceberam que no texto que nós lemos, Deus chama Abraão para sair de onde estava com um direcionamento: vai para a terra que eu te mostrarei, porque lá eu farei o quê? Uma grande nação. Abraão estava sendo chamado para sair para fora de Ur dos Caldeus, da sua região de origem, e caminhar na direção de um lugar novo, um lugar que estaria sob a direção e o planejamento de Deus, né? Então, Abraão, é importante lembrarmos, é anterior à lei de Moisés. Abraão é anterior, então, ao tempo em que Cristo revela a graça de Deus ao mundo. Então precisamos perceber que no plano de Deus sempre esteve amar e reencontrar os seus, abençoar os seus, cuidar dos seus e ter os seus reunidos para a glória e louvor do seu nome. Então, podemos dizer que a igreja já começa a nascer numa preparação, pelo menos a partir daí. Deus chamando o seu povo para algum lugar
para a reunião, para aprender algumas coisas importantes e essenciais, visando a formação de uma grande e definitiva nação, chamada de povo de Deus. Há um elo, se vamos pegar Gênesis, estudar Gênesis separado e Apocalipse depois, os irmãos vão encontrar pontos de contato entre esses dois textos. E é impressionante como são pontos muito fortes que indicam uma conexão entre Gênesis e Apocalipse. Os propósitos iniciais face ao pecado são alterados, mas Deus provê, através do seu amor, resgatar esse povo. E a proposta de Deus se torna para a nossa época, agora, para o tempo de Jesus, para o tempo da graça, ela tem a face da igreja. É a igreja que é esse elemento aglutinador, esse elemento que reúne o povo de Deus. Corpo de Cristo, percebe? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, os seus membros. Fazemos parte do mesmo corpo. Olha, Deus fazendo a proposta e o desafio a Abraão. Sai da tua terra, sai junto da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação. E a igreja de Cristo entra nessa história de Deus para compor, para reunir, somar ao povo de Deus na versão do Velho Testamento, do Antigo Testamento, anterior à lei de Moisés. Portanto, podemos aprender, perceber de início que o amor de Deus nos foi revelado com uma afirmação muito clara. Volto a dizer, Deus sempre nos amou, Deus sempre te amou e sempre quis que você estivesse reunido com Ele. Sempre quis que nós tivéssemos comunhão com Ele. Nós, homens, mulheres, seres humanos, pela liberdade de escolha que tivemos, pela condição de decidir Deus nos deu, nós fizemos e fazemos até hoje escolhas. Mas a escolha de Deus, guarde isso, porque você lê no Novo Testamento a palavra eleição, predestinação. É importante entender que do ponto de vista de Deus, Ele sempre elegeu a humanidade inteira, o mundo inteiro. O amor de Deus e o seu propósito de reunir o seu povo não foi exclusivo de alguns, se tornou exclusivo porque muitos rejeitam, muitos não querem a reunião com Deus, esta identificação com Deus. Mas desde o início, volto a dizer, Deus nos quis fora da realidade da desobediência a Ele e ao pecado. Sempre quis que nós habitássemos com Ele. A igreja nos dá uma pálida ideia, eu posso chamar de pálida, de uma reunião do povo de Deus com Ele. É aqui que nós encontramos muitas vezes o refúgio, a palavra de esperança. É aqui que nós nos encontramos com pessoas, seres humanos com problemas, e seres humanos que conseguem colocar os seus problemas, compartilhar os seus problemas e colocar os seus problemas diante do Senhor da igreja, que é o cabeça da igreja, aquele que quis desde sempre que estivéssemos reunidos com Ele. Deus não quis passássemos estas privações. Gálatas 3, 29. Pode ler? Gálatas 3, 29. Vamos lá? Percebe? Aí já é Paulo falando depois de Cristo, fazendo referência ao gesto de Abraão lá no passado. Paulo nos informa, nos ensina que se nós somos de Cristo, se você é de Cristo, você é descendência de Abraão. A sua história está conectada com aquela história.
A igreja da qual você faz parte hoje, pela fé no Cristo, pela confiança no Cristo, ela é a extensão do propósito de Deus para toda e qualquer criatura que quer se reunir com Deus, que quer voltar a ter comunhão com Deus. Nós fazemos essa escolha, mas Deus sempre fez essa escolha. Deus sempre nos elegeu como seres humanos para a salvação. Todo e qualquer ser humano. O amor de Deus, ele é sempre inclusivo. Por exemplo, Paulo diz exatamente ele pregando em Atenas, ele diz: Deus quer que todos os homens em todo lugar se arrependam e venham ao conhecimento da salvação. Desejo de Deus é chamar para fora dessa realidade pecaminosa do mundo, chamar para fora do governo de Satanás. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. E a figura do príncipe, ela é sugestiva. Quando Jesus Cristo usa a figura do príncipe, ele está usando uma figura bem interessante. Perceba, vou fazer um comparativo para você. Quem reina na Inglaterra hoje? Elizabeth. Tá bom. Ficou na direção. De quem se fala mais naquela conjuntura de nações que formam a Inglaterra como um todo, os países, Escócia, etc., que compõem aquele reino? Em quem se fala mais? Na rainha ou no príncipe? Hein? É a novidade. É o diferente. Para alguns é o modelo. Para outros é o futuro. E nós sempre temos a tendência de adicionar o futuro. Está longe de nós sempre a gente tem a ideia que é melhor. O que vem depois, nós sempre imaginamos que vai realizar. Então, quando Jesus Cristo diz que há um príncipe que reina, que governa as mentes dos seres humanos neste mundo, é porque é a ideia diferente daquela que as pessoas deveriam ter de Deus. Deus é o antigo. Deus é aquele que estabeleceu as leis. Deus é aquele que chamou o seu povo, que deu vida ao seu povo, mas deu vida e deu leis, deu instruções. E nós somos naturalmente rebeldes. A Bíblia fala disso. Nós não gostamos que nos deem leis e que nem nos imponham governos que sejam mais pesados sobre nós. Nós sempre gostamos daquilo que nós imaginamos ser a liberdade. Então, o príncipe projeta para nós, no nosso ideal, algo diferente. Aliás, percebam que Jesus Cristo não foi tolo, ele não seria nunca tolo, porque ele é Deus. Porque ele disse, e quando ele disse isso, ele olhou para o que aconteceu no Éden. Quem propôs o novo para Daniel, diferente do que estava estabelecido? Satanás. Deus disse assim? Nada. Não é assim. Não será assim. Se você comer daquela árvore, você simplesmente vai ser igual a Deus. Então, há um questionamento. Satanás tendo uma reunião com aqueles que obstinadamente rejeitam ao Senhor, rejeitam as leis de Deus, e o Espírito Santo de Deus e o Filho Jesus Cristo buscando nos reunir pela instrução da palavra de Deus, das profecias, das promessas, das instruções da nossa vida, dos conselhos, das orientações. Deus busca nos reunir. Deus busca nos tirar deste imaginário que reina entre este mundo, dentro deste mundo, que quer nos dizer que o bom é o que o príncipe tem
pensando em termos futuros. Mas Deus diz não. Eu farei de você ou de vocês uma grande nação. Portanto, a ideia da igreja está presente na vocação de Abraão. A ideia era a formação de um povo que reconhecesse o seu Criador e o adorasse. A igreja é, na visão do tempo da graça de Deus, volto a dizer, o elemento aglutinador, aquele que reúne o povo de Deus. Primeiro aspecto que eu quero realçar: a maneira categórica que a Bíblia diz pela qual este povo consegue se reunir com Deus, consegue voltar ao controle e à instrução de Deus. Gálatas 3, do 6 ao 9. Estamos fazendo exercício. Gálatas 3, do 6 ao 9. Vamos ler. Sabei então e a Escritura desse modo volta ao 8, por favor. Preste atenção numa coisa aí. A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios, quer dizer, os que não eram judeus. O povo judeu foi formado a partir do gesto que Abraão praticou. Mas até Abraão não existia ainda os judeus, não existiam ainda os judeus. Tá certo? Entenderam historicamente como é que se deu? Pois bem, então olha aí, a Escritura prevendo que Deus iria justificar os gentios, os que não são judeus, o que é que Deus fez? Anunciou com antecedência, antes, a boa notícia a Abraão, que não era judeu. Tá certo? E diz a Escritura, dizendo o seguinte para ele, Deus começa essa conversa dizendo: Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. No seu gesto, Abraão, no seu gesto, na sua atitude de fé, de confiança, todas as nações poderão ser abençoados. O princípio estabelecido por Deus é o princípio da fé. Põe 9, por favor. 9. Desse modo, podemos dizer juntos de novo? Percebam o seguinte, o que faltou lá no Éden, na relação homem-Deus? Teve confiança absoluta? O que faltou então? Fé. Deus disse é assim, Satanás disse não é assim. O ser humano creu na palavra de Satanás e descreu na palavra de Deus. Faltou confiança na palavra de Deus. Deus reestabelece o seu plano e a atitude essencial, diferencial nessa relação entre o ser humano e Deus volta a ser o que deveria ser desde o começo, a confiança em Deus. O que foi quebrado no Éden tem que ser recuperado, é por fé. Por isso que não é por obras, por isso que não é por esforços, por isso que não depende das nossas virtudes. É por fé. O que foi perdido, em todo sentido, precisa ser achado. Não há um outro jeito. A nossa relação com Deus, por todas as razões lógicas, e eu posso dizer até as que não são lógicas, precisam ser estabelecidas pela fé.
A Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você fazer isso, aquilo, estripulias, fazer coisas maravilhosas, você se imolar num fogo, por exemplo, como alguns até se dispõem a fazer. Não adianta você se explodir com a bomba, pensando que um Deus qualquer vai resgatar você e vai colocar você no paraíso, porque este gesto sacrificial não é determinante na sua relação com o seu Deus. O que Deus espera de cada criatura é que a confiança nele e no propósito dele seja restabelecida, seja restaurada, seja recuperada. A palavra de Deus diz então que Abraão, anterior à lei dada por Moisés, esse chamado feito a Abraão caracteriza um propósito estabelecido por Deus. E através da fé, da confiança, Deus se reúne com os que creem no seu plano, com os que confiam no seu plano, com os que se identificam com o seu plano. Então, o povo se forma através da fé, daquilo que havia sido quebrado. Segundo aspecto, esse povo chamado para fora é um povo que poderia e deveria vir de todas as famílias da terra. Não é isso que está dito aí? O povo que poderia vir de... Ficou bem mais fácil, obrigado, hein, gente? Ficou bem melhor agora aqui, viu? Valeu. O povo que poderia vir de todas as famílias da terra. Para esse povo, Deus estabeleceu o melhor, a sua bênção. Uma bênção que não exclui ninguém. Ninguém. Ninguém fica fora, senão por sua própria escolha, do plano de Deus. Deus nos chama para fora desta realidade pecaminosa, Deus nos chama para o restabelecimento do seu reino, Deus nos chama para compor de novo a sua família, agora com o resgate da confiança, como já vimos, mas não há ninguém que, em princípio, esteja alijado deste propósito. Vamos ver o texto de Gálatas 3, 26 ao 28. Gálatas 3, 26 ao 28. Vamos lá. Gálatas 3, 26 ao 28. Pois todos quantos agora presta atenção no 28. Percebem aí, identifiquem aí aquilo que Deus fez desde o começo. Em ti, Abraão, serão benditas algumas famílias da terra. Todas as famílias da terra. Deus não faz distinção. Deus quer exatamente recuperar toda a raça humana. Agora, o que define a nossa relação? Voltamos ao princípio original, é a confiança, é a fé. É a fé. Tá? A bênção de Deus não exclui ninguém. Todas as famílias da terra estão habilitadas para essa experiência para a qual Deus, de forma proposital, chamou Abraão, dizendo que ele deveria ser a origem de uma grande e definitiva nação. É interessante também realçar um aspecto aqui acerca dessa nação que Abraão acabou por formar, não sendo ele judeu. Ele não era judeu, tá certo? Deus então volta a dizer, isso é importante ficar entendido. Plano de Deus, o projeto de Deus, o amor de Deus
se estabelece antes da lei, através de Abraão, para que fique bem claro, definitivamente claro, que não é exclusivo como os judeus, por exemplo, pensaram quando Jesus se manifesta no mundo como Messias. Os judeus esperavam o Cristo, o Messias, só que esperavam um Messias de luxo, um Messias sofisticado, um Messias que atendesse aos seus interesses como nação e que projetasse Israel acima de todas as nações, impusesse Israel sobre todas as demais nações. Mas Israel foi instrumento de Deus para a revelação do Cristo. O que Deus fez através de Israel, inclusive, não só dele, Deus o fez para todas as famílias da terra. Para você que morou aonde, nasceu em qualquer lugar, veio de qualquer lugar, para todas as pessoas, a palavra de Deus faculta a elas a oportunidade de serem chamadas para fora deste mundo. Na verdade, acho que você não estranha essa palavra. Pensa por qual razão você se aproximou da igreja de Cristo. Para um pouquinho para pensar. Se a sua experiência é genuína com o Senhor, o que foi que motivou você a se aproximar da igreja de Cristo? Para algumas pessoas, significou o cansaço com esse modelo vigente no mundo em que estamos. Esse modelo indesejável, excludente, desgastante, fracionado, modelo que separa, que divide, que exclui. Fiz menção domingo passado à noite sobre a questão do vírus Ebola. Há quanto tempo você não ouvia falar de Guiné, de Serra Leoa? E por que você passou a ouvir agora sobre essas nações? Porque de alguma maneira elas poderiam ou poderão significar um problema para as outras do mundo desenvolvido. Esse é o projeto de Deus? Foi assim que Deus quis? Nunca, nunca. Deus nos fez iguais, nós nascemos nus, cada um nu, naturalmente. Nascemos simples, fomos amamentados, o nosso primeiro alimento provavelmente foi semelhante. Os seios maternos nos alimentaram, ou alguns outros emprestados, mas o princípio é o mesmo. Então, no projeto de Deus, não há exclusão. No pecado e na atratividade que o príncipe deste mundo, que já mencionamos, desperta nas nações, né? Busca ofuscar, esconder, inibir a glória de Deus. Paulo fala sobre isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o brilho da glória de Deus. Então, no plano de Deus, não há incompatibilidade. Desde que volte ao princípio original da confiança. Terceiro, o povo que reagiria positivamente ao chamado de Deus. O povo que reagiria positivamente ao chamado de Deus é esse povo chamado para fora desta realidade vigente. Atos 17:30, que já mencionei, vamos ler este texto, podem ler, por favor? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Para distinguir efetivamente o que é fé,
o que é confiar em Deus, né? A palavra mostra, desde o Velho Testamento, o significado desta fé. Significa arrependimento ou quebrantamento. Significa reconhecimento de uma realidade. Não é agrupamento movido por outros interesses. Porque o ser humano pode formar grupos por diferentes interesses. Ele pode se movimentar em determinadas direções por diferentes objetivos. Mas a eclesia, a igreja de Cristo, originada lá na experiência de Abraão, esses são chamados para fora, são chamados a saírem da realidade onde o príncipe deste mundo domina. Para estas pessoas, o padrão de fé implica em reconhecimento de que houve uma quebra da confiança lá no passado. Pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens em todo lugar se arrependam. Não é uma fé racional simplesmente, apenas no uso da razão quanto ao meu interesse imediato. Não, não, é mais do que isso. É uma transformação de princípios. Por isso que Jesus Cristo fala para Nicodemos: Nicodemos, o teu discurso é bonito, o fato de que você me aceita é legal, tá? Eu fico, diríamos hoje, eu fico emocionado com o que você me diz, você me chamou de mestre. Já pensou? Cara importante chegar para você e dizer: Zara, você é mestra. Encheu o ego, né? Jesus Cristo disse: tudo bem, eu aceito tudo isso, eu fico impressionado com o fato que você me procurou à noite, você quebrou todos os tabus e chegou até aqui, se esforçou para vir aqui, mas eu quero dizer para você que você precisa nascer de novo. Isso traduz o que Paulo nos diz. Deus quer que todos os homens em todo lugar se arrependam. Desta maneira, este homem, esta mulher, este povo estará dizendo: Deus, eu reconheço que como homem a minha confiança esteve quebrada em relação ao Senhor, mas eu agora confio a minha vida aos teus cuidados e aos teus planos. É disso que a Bíblia fala quando fala em fé. Não é uma reunião para viver emoções, elas até existem entre nós. Não é uma reunião para nós nos darmos bem. Não é uma reunião para exaltar você e fazer com que você se sobreponha aos seus semelhantes e os pise e diga: eu sou cabeça, não sou cauda. Eu não sou Deus, mas sou filho de Deus. E aí você, cheio de empáfia e orgulho, você se aproxima dos outros e diz assim: está vendo? Eu sou o cara, eu sou diferente. Que você seja diferente quanto aos valores deste mundo. E essa é a regra imposta neste mundo. Esta é a regra imposta neste mundo. Neste mundo as pessoas são distinguidas, se tornam distintas quando elas se colocam, conseguem se colocar sobre as outras. Este é o valor estabelecido pelo príncipe deste mundo, que desde a sua origem negou a divindade verdadeira, se rebelou contra Deus, manifestou ao mundo falseando a verdade e nos distanciando do propósito eterno. A recuperação disto se dá exatamente desta maneira: quebrantamento, arrependimento, novo nascimento. É isso que a palavra de Deus chama de fé, de confiança. Não é uma religiosidade por conveniência. Quando João Batista cumpre o seu ministério e propõe às pessoas o batismo, dá a impressão que João Batista não estava, que ele falou de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Mas chegou o momento que a multidão ia atrás de João Batista querendo ser batizada. João Batista também não se iludiu naquilo. João Batista disse para aquelas pessoas o que exatamente? Lembram-se? O que ele disse? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem disse que para vocês que esse batismo, esse lavar das águas, vai livrar vocês da ira futura? Arrependei-vos. Quebrantai-vos. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nascer de novo, nascer de novo. Nascer de novo. Esse é o meio, essa é a forma, esse é o critério estabelecido por Deus. Fé, no sentido bíblico, implica em consciência de pecado, não conveniência por interesses específicos e especiais. Conveniências. Quarto, um a um, podem dizer? Responsabilidade individual. A Bíblia diz que nós, povo de Deus, esse povo de Deus, precisa instruir crianças, precisa instruir todos em relação ao caminho da salvação, para que se manifeste um dia na vida desse que foi criança, se manifeste num momento de lucidez espiritual, concedido pelo Espírito Santo de Deus, haja oportunidade da compreensão, do discernimento, e na simplicidade mesmo de uma criança, com o mínimo básico de entendimento, ela possa dizer: eu creio, eu aceito, eu reconheço. O Espírito de Deus tocou a vida deste ser pequeno, e este ser pequeno alcança a compreensão básica, o quebrantamento básico. Aliás, a criança é muito mais fácil. Quando Jesus Cristo disse que ninguém entra no reino dos céus se não se fizer criança, ele está falando de aspectos como sinceridade, como verdade, né? O Arthur aqui sentado já estava pelas tampas ali esperando que saísse o grupo para ele ir para a classe dele. O que ele faz aqui? A música está tocando ali, não sei o que lá, e ele está assim, ó, querendo ler já de costas. Eu não quero nem me dar o trabalho de virar de frente. Eu vou fazer assim para ver se esse negócio acaba logo e eu vou para a minha classe, para o meu grupo, né? É assim, a criança ela é assim, ele se expressa dessa maneira. Quando chora, depois de um certo tempo ele aprende as manhas, né? Ele aprende as manhas. Nós ensinamos as manhas às crianças, não é, Marcos? A gente ensina, né? Não, né? Você não. Ele é exceção, viu, gente? Ele não. Nós adultos ensinamos a criança, nós somos manhosos e passamos isso para as crianças, né? Damos o nosso jeito, transformamos, a gente inverte valores, a gente muda a conversa, a gente muda a direção da argumentação, desde que a gente esteja querendo convencer aquele pequeno, aquela pequena, né? Mas depois ele cresce e toda aquela ternura e aquela reverência passa por um momento de turbulência chamado adolescência, porque ele começa a enxergar as imperfeições paternas e maternas. Isso não é o terror não, tá? Quem tem filho pequeno pode ficar tranquilo, dá para atravessar isso. Dá para atravessar isso. Mas é exatamente esse momento. Ele próprio não se adequou ainda à vida no mundo, e quando ele nos contempla e começa a ouvir nãos ou sims demais, ele começa a se chocar com aquilo que ele começa a ver em nós, que é diferente daquilo que ele havia guardado aqui. Por isso que é essencial que não nós, excessivamente nós, a nossa presença, a nossa imposição, mas a instrução moderada e constante da palavra de Deus lhe seja ensinada e passada, para que o Espírito de Deus tenha material para fazer com que ele seja capaz de tomar uma decisão, porque o caminho é esse, um a um. Experiência pessoal. Não é familiar, não é voluntário e é individual.
palavra do Senhor mostra. Veja o texto aí, por favor. Gálatas 3, do 6 ao 9. Vamos ver se a gente consegue perceber a individualidade nesse texto. Assim foi... Não é possível. O costume do cachimbo deixa a boca torta. Felizmente eu não fumo cachimbo, né? Nem outras coisas. Assim foi com Abraão, que creu em Deus. Olha só, isso é uma experiência individual, não é? Assim, ele creu. E isso lhe foi atribuído pessoalmente como justiça. Sigam. Mesmo princípio. A Escritura prevendo que Deus... Pulou. E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. 9. Podem ler. Homem que creu. O princípio é esse. O homem que crê. A mulher que crê. O ser humano que crê. Esse é chamado para fora. Esse compõe a eclesia, o chamado de Deus para fora. Eclesia é comum, o termo eclesiástico é bem comum, se refere, todo mundo sabe que se refere à igreja, a uma igreja determinada. No caso, a igreja de Jesus recebe também esta, digamos, denominação. O povo que é chamado para fora dos domínios do príncipe deste mundo. Paulo diz para fora do curso deste mundo, da forma como esse mundo se movimenta, com suas leis sórdidas, sujas, corrompidas. Deus nos chama, Deus nos trouxe um caminho novo, que nos leva a uma reunião com Ele. Tá? Quinto e último aspecto. Paulo apóstolo, põe aí. Eu acho que eu não passei, será que eu não passei o quinto dessa maneira? Veja só, vamos lá. Paulo, apóstolo do Senhor, mostra que estamos incluídos naquilo que Abraão estava, no plano da igreja que Jesus Cristo fundou. Isso está em Gálatas 3:29, tá certo? Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você foi chamado para fora, para ser e viver a experiência de um povo regenerado, gerado de novo, que nasceu de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Reconquistado para uma vida diferente, com valores novos e princípios novos. Quando Jesus Cristo propõe no início do seu trabalho o Sermão do Monte, ele está falando da vida de um cidadão do reino de Deus. Ele está dizendo para cada um de nós, já aqui, que precisamos aprender sobre a vida eterna. Completamente, qualquer indivíduo, sobretudo, que atua na linha do marketing nesse mundo, da projeção individual, da afirmação individual do ser humano na sociedade, que for ler o Sermão do Monte, vai dizer se não conhecer a origem. E se conhecer também muitas vezes vai dizer, o cara que escreveu isso aqui é louco. O Sermão do Monte é um desafio. É uma quebra das regras vigentes nesse mundo de ponta a ponta. O que Jesus ensinou. Completamente. Jesus não vê, sintetizando, Jesus não vê virtude onde o príncipe deste mundo vê, e o príncipe deste mundo também não vê virtude naquilo que Jesus ensinou. E você que sabe que está do lado dos que foram chamados para fora, não deve ser iludido pelo brilho das luzes do príncipe deste mundo. O projeto de Deus é o projeto da volta à confiança às leis do Senhor, aos valores do Senhor.
A igreja, quanto mais ela vive como igreja, e essa é uma luta nossa, quanto mais ela vive, ela vai se tornando um elemento que atrai pessoas que querem uma vida diferente daquelas que são vividas, digamos, de segunda a sábado, no dia a dia das pessoas. Uma vida de imposição, uma vida de ganhar no grito, uma vida onde a solidariedade, quando aparece, é uma surpresa. Quando a honestidade surge nesse cenário inóspito, dá um susto. Fulano achou um maço de dinheiro e procurou saber quem era o dono para devolver. É notícia, não é? Por quê? Porque isso choca os costumes. Isso é novidade neste mundo. Nesse mundo impera o cinismo. Achei, ninguém viu, não tem dono, é meu. Isso é tão forte que muitas vezes invade o nosso costume como povo de Deus. Não é meu, mas eu achei. Então, valores novos, princípios novos. Um povo que vem de diferentes realidades e pela fé se reúne em torno de Cristo para adorar ao Senhor, porque são pessoas resgatadas, transformadas. Transformadas. Não perfeitas, mas transformadas. O start da transformação já se deu. O início do processo já se deu. Cumpre a cada um de nós dar sentido a isso. Você foi chamado para fora. Você é eclesia. Você é a igreja de Cristo. A sua vida não está comprometida com o príncipe deste mundo. A sua vida está comprometida com Deus, com o Espírito Santo, com o seu Filho Jesus Cristo que nos salvou ali na cruz. Esse é o compromisso primeiro e fundamental da nossa existência. Isso define os valores, as escolhas, as decisões, os princípios que vamos seguir neste mundo. Isso deve ter e fazer em nosso viver toda a diferença. Até porque isso nos dá muita paz de espírito, muita serenidade para viver os conflitos que esse mundo oferece, para a tomada de decisões difíceis, para que consigamos olhar além do nosso próprio interesse, do nosso próprio umbigo, e possamos enxergar o interesse dos outros. Portanto, o que Deus fez com Abraão, lá no passado, sai-te da tua terra e de junto da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você está nisso, você é parte disso. A terra não era aquela imediata a qual Abraão se dirigia, mas do ensino bíblico é a terra prometida, é a reunião com o Senhor. Lê lá nos capítulos de 20 a 22 do Apocalipse, que você vai ver o sentido, como essas coisas todas fazem sentido dentro do ensino da palavra de Deus. É o começo, o meio e o fim. Você foi chamado para fora. Use esse direito de não viver como aqueles que estão dentro e dominados. Você conhece essa linguagem que diz assim, está tudo dominado? Conhece? Está tudo dominado. Por quem? Vamos orar. Querido Deus, esse é o desafio, mas é também a benesse, o benefício que o Senhor nos oferece e oferece a toda criatura. A oportunidade de, vivendo aqui,
ser chamado para fora daqui. Tendo a consciência também de que enquanto estivermos aqui, neste lugar, devemos agir como instrumentos teus, praticando leis e princípios diferenciados em relação aos costumes corrompidos desse mundo. Em nome de Jesus, nós te pedimos a graça de continuarmos caminhando com o entendimento da fé e do quebrantamento. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Um último louvor que